Quero saudar aos irmãos com a paz do nosso Senhor e Pastor Jesus Cristo. Escrevo esse relato, porque o Senhor me tocou para eu escrever. Hoje, dia 10 de março de 2023, estava orando, e ele me disse: fale das minhas maravilhas, não te cales, fale o que eu fiz para ti. Irmãos, enquanto eu estava doente, eu estava numa batalha constante com os espíritos maus das trevas. Eu estava sentindo dor no meu peito e no meu estômago, e as pessoas falavam que era coisa do hospital, mas eu sabia que era algo espiritual, porque eu sentia um ataque no meu corpo, sentia uma dor aguda como se agulhas estivessem me picando, e uma faca raspando no meu peito e no meu colo, e quando eu orava, clamava por fogo e o fogo aparecia. Eu sentia meu interior em chamas. E por sentir tanta dor, a única coisa que me aliviava era quando eu estava orando. Mas quando eu parava, tudo continuava novamente. Tinha horas que eu orava 2 horas, o que não acontecia quando eu estava bem. Eu sentia uma presença que não me deixava parar de orar. E mesmo sentindo a presença de Deus, eu também sentia a dor. O Senhor estava me ensinando. Eu estava lutando contra os demônios, e eles me atacavam de dia e de noite. Quero explicar, irmãos, que Satanás trabalha de várias maneiras. Para mim, eles apareciam na minha casa e eu sentia eles em casa. E eles tocaram no meu corpo. É por isso que a dor que eu sentia era insuportável. E também testemunhar de que quando eu estava orando, eu pedi para Deus passar água para me refrescar. E eu tocava todas as partes que estavam doendo e uma maravilha aconteceu. Eu sentia como se rios de águas passavam no meu interior sem parar. E toda a dor desaparecia quando esse fenômeno acontecia. Isso acontecia todas as vezes que eu orava com fervor. E o Senhor me tocava sempre para perseverar na oração e em oração. Irmãos, quero esclarecer algo que eu escrevi no meu primeiro testemunho acerca da perseguição que o cristão passa no mundo. Eu dizia que existem crentes que cometem pecados e tudo vai bem com eles. Irmãos, quando eu estava falando disso, eu estava me referindo das batalhas espirituais que todo crente passa. Não estou comparando o cristão com o mundano. Existem pessoas dentro da igreja que não conhecem o mundo espiritual. E existem 2 fenômenos que acontecem com o crente. Um é quando ele busca mais a Deus, mas o ataque dos demônios é intenso. E quando ele decide se santificar, abandonar o mundo, os prazeres para servir a Jesus, as perseguições são aceleradas e bruscas. Até se o crente não for sério e firme, ele acaba desistindo e para de buscar, porque ele descobre que quanto mais ele ora, mais é perseguido. Isso acontece porque o crente está mexendo com o que os demônios não gostam que mexa. Toda pessoa que decide buscar a Deus seriamente, vai passar grandes perseguições espirituais e físicas. O segundo fenômeno é o crente que vive no pecado. Pode ter sofrimentos, mas ele não é perseguido como aquele crente fiel, porque se Satanás o perseguir, ele imediatamente pode se lembrar de Deus e se consertar. O plano dos demônios é fazer com que o crente fique relaxado e não se preocupe com nada. Ele até pode pensar que está muito protegido porque é filho de Deus, e quando vem um irmão e lhe fala que os demônios apareceram na casa dele, e que teve uma guerra espiritual, ele não vai acreditar, porque para ele quando alguém tem Jesus, o diabo não toca. Sim, o diabo não toca na nossa alma, mas Deus permite ele tocar na nossa carne. Leia o livro de Jó. Deus prova aos seus servos em tudo para conhecê-los, e também para a pessoa se conhecer se é fiel ou não. Muitos crentes não incomodam os demônios, por isso que os demônios fazem o que querem. E ele não sabe porque está cego. Irmãos, chegou numa fase da minha vida que eu me desviei. Tudo andava bem comigo. Mas quando escutei o testemunho do pastor Kenzo Atsushi, eu e meu esposo nos arrependemos e decidimos abandonar nossos pecados. Antes dessa decisão, eu não recebia nenhuma visita de demônios, dormia normalmente. Mas depois da decisão, coisas começaram a acontecer. Os demônios decidiram me atacar em tudo. E prometeram fazer nossa vida um inferno. Irmãos, lembrem-se de que tudo que os demônios fazem, pedem permissão de Deus. Eu perdi emprego, trabalhava no governo do meu país, e as coisas continuaram indo de mal para pior. Fui expulsa da casa de meus próprios pais com minha filha de 1 ano e saí com meu esposo.
Meus pais diziam: se não querem servir aos espíritos, então podem sair. Nessa época, meu esposo tinha convertido meu irmão, e isso provocou mais a ira dos meus pais. Passei fome, necessidade, eu fui tentada até de parar de nascer, porque não tinha condições. Minha filha ficava horas sem comer nada, só chorava. E foi nessa época de crise e desespero que o Senhor me chamou para as missões. Irmãos, o Senhor tinha um plano na minha vida, mas eu naquele momento não entendia. Depois entendi o porquê perdi meu emprego. Foi porque ele queria que eu fosse a serva dele nas missões. E eu já estava acostumada a receber salário. Agora estava vivendo pela fé, sem família, sem emprego. Foi uma luta grande, mas venci. É por isso que eu dizia que os sofrimentos dos cristãos são mais aguçados do que os dos ímpios. O crente ímpio peca, mente, engana e não acontece nada. Mas o cristão fica horas pedindo a Deus pelo perdão e se esforçando para não pecar. É por isso que o Senhor falou com o salmista Davi assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Salmos capítulo 37 verso 1 ao 2. Continuando o meu testemunho, no dia 8 de março desse ano, eu decidi orar e eu falei: não saio daqui até orar 1 hora pedindo a graça do meu Deus. E para a glória de Deus, no dia seguinte fiquei curada, e aquela dor parou. E o Senhor me falou: foste fiel no pouco, e no muito te colocarei. Era uma prova que eu tive que passar. Minha fé foi acrescentada e minha visão espiritual aberta. Eu era alguém que reclamava de tudo, e o Senhor não estava se agradando disso. Eu questionava demais e não orava pelas coisas, só reclamava. Orei para Deus visitar o meu esposo, e ele o visitou lhe dando forças para a caminhada. Orei pelos meus filhos e repreendi muitos demônios na minha casa que estavam deixando eles rebeldes. Todos os dias eram batalhas. Eu senti a presença dos demônios em todos os lados. Foram momentos difíceis, mas resultaram na nossa salvação, porque o Senhor expulsou todos eles. O Senhor tem se revelado muito para mim em sonhos, mostrando situações e acontecimentos. Não tenho o dom da palavra. Tudo o que eu falo, o Senhor tem me feito experimentar. Estou aprendendo a expulsar demônios. É o dom que eu pedi para o Senhor me conceder. Nem todo cristão pode conseguir expulsar todos os tipos de demônios. O Senhor me ensinou no sonho como expulsar um demônio. Não todos os demônios, foi um demônio. Esse demônio estava me visitando em sonhos, e eu invoquei o nome de Jesus e o demônio não ia embora. Ficava ali mesmo. E apareceram também outros depois dele. Eu usei minhas mãos em direção deles para expulsar, e nada aconteceu. Então quando acordei, eu orei e disse: Senhor, por que os demônios não estavam obedecendo quando eu estava invocando o seu poderoso nome? E o Senhor não me respondeu nada naquele momento. Eu adormeci novamente, e o Senhor apareceu no sonho. Eu não vi o seu rosto nem o seu corpo. Eu só senti as suas mãos pegando nas minhas mãos e me ensinava. Sempre que eu via um demônio, eu ficava assustada e não queria encará-lo. Então o Senhor disse: quando se expulsa um demônio, não pode ficar com medo dele como você fica. Deve lhe encarar com calma e não temer. Mostrar para ele que o meu nome tem poder, mesmo quando ele mostra aquelas manifestações assombradoras. Tenha calma e confia em mim, e tudo vai dar certo. Você não conseguiu expulsar aquele demônio porque você estava com medo. O medo gera o pecado. O medo é falta de fé. Mostra que você não confia em mim, e que eu não sou capaz, o que não é verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque qualquer que se aproxima dele deve lhe confiar, acreditar que ele é capaz para fazer o que ninguém pode fazer. Irmãos, o Senhor me ensinou que se uma pessoa não tem fé, está pecando. A pessoa está colocando o diabo acima de Deus, e dizendo que o Senhor não é capaz. Isso é blasfêmia. Por isso devemos suplicar para o Senhor nos dar fé. No começo da minha doença eu não tinha fé suficiente para ser curada. E o Senhor me falou que eu estava pecando e supliquei para o Senhor, e Ele me ajudou. Lembram, irmãos, de que todos os milagres que o Senhor fazia, Ele fazia em pessoas que tinham fé de que Ele era capaz. Até o Senhor Jesus não fez milagres em algumas cidades por causa da incredulidade do povo. Agradeço ao meu Deus por me ajudar a escrever esse relato.
Não é fácil, irmãos, porque sempre que escrevo um testemunho, as batalhas aumentam para mim. Mas estou feliz por falar das maravilhas do meu Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.